É muito mais comum, inclusive aqui na rede social, a gente ouvir falando de pessoas que são narcisistas, mas não necessariamente da questão da perversidade. E é interessante isso porque muitas vezes quando nós entramos nesse mundo para estudar o comportamento, para perceber as relações como elas acontecem, inclusive quando eu comecei a estudar a obra de Lacan, que ele traz essa visão sobre a perversão, fica muito mais claro para a gente perceber que muitas vezes aquele que você chama de narcisista, que muitas vezes não tem nem um diagnóstico, na verdade é uma pessoa perversa. E existem os dois polos, porque uma relação tem pelo menos dois indivíduos envolvidos. Um que exerce esse papel do ser perverso, e o que é o perverso, na verdade, né? E como que entra a questão da pessoa sádica nessa questão da relação perversa? O sádico, ele não enxerga o outro como o outro. Ele enxerga o outro como um objeto de satisfação. O outro não é uma pessoa, o outro não tem vontades. O outro, na verdade, nem existe. O outro passa a ser tratado como uma coisa, como um objeto mesmo, que está ali apenas para satisfazer a vontade daquela pessoa que é o perverso, o sádico. Quando nós falamos dessa questão toda, muitas vezes você vai direto para relações amorosas. Só que tudo começa bem antes. Quando estamos em terapia, a gente percebe que tudo tem um início lá na infância. Aí o pessoal começa a falar, né? Inclusive, tudo é culpa de pai e de mãe. As primeiras relações que a gente tem com o mundo é através do nosso pai e da nossa mãe. É através deles que a gente aprende a se relacionar com as outras pessoas. Aprende sobre o afeto, aprende sobre o que é aceitável ou não, aprende sobre limites, ou pelo menos deveria, né assim? E conforme o tempo vai passando, você vai trazendo toda essa bagagem de aprendizado que você colheu dentro da sua família de origem. E você traz isso para o mundo, para as suas relações, para suas amizades, para o seu ambiente de trabalho, para o seu relacionamento amoroso. E é como você vai se desenvolvendo. Até que chega um momento que a coisa fica assim não tão boa, que começa a incomodar, que começa muitas vezes a doer no teu emocional, que você vai procurar ajuda para conseguir identificar o que é que está acontecendo. Porque afinal aquilo tudo que você achou que era normal de viver ou de aceitar, ou certos tipos de comportamento, na verdade, não são saudáveis para você. E como eu falei, dentro dessa relação, tem os dois polos. Um que se coloca nesse lugar de carrasco, de tornar o outro como uma coisa, como um objeto de satisfação da sua vontade, e aquele que se submete, que está num lugar de coisa. A gente fala coisificar a pessoa, né? Que se coloca no lugar de coisa. Você, na verdade, não é um ser com suas próprias vontades, seus ideais, sua visão de mundo. Você é alguém que está ali como um objeto de satisfação do outro.